do Nascimento, aqui é quem mandava, Sei, na sei. política, né? A Pirapora cometeu o maior erro capital, Nossa. que não podia cometer. Pois se Poços de Caldas, que está lá pertinho de São Paulo, foi abafado, Pirapora manifesta solidário com São Paulo. Pode uma coisa dessa? Agora, o que acontece? Vamos, Essa- pronto para começar. Já fez a passagem, agora a gente está pronto para começar a discutir e rememorar tudo isso de novo. É. Nossa, vai dar 10 horas. O Serginho tem coisa boa demais para falar com a gente. Mas o problema é que eu não tenho tanto tempo. Não. Eu tô- Ah, mas se eu for falar coisa aqui do município, vocês cansam. Se for falar coisa daqui, vocês cansam. Não. Então, você tem que fazer uma apresentação, cara. Não, essa apresentação vamos deixar para edição. É melhor. É. No estúdio direitinho, edita, apresenta e começa. Então vamos conversando, então, como a gente tá fazendo aqui. Senão eu vou só. Eu vou dar uma puxada aqui, pode deixar. Então vamos, pode lascar lenha, pode botar para rodar. Bom, a questão, né, Serginho, é que a gente está aqui para o senhor falar um pouco da história de Pirapora. É. Agora é o senhor quem fala. Bom, Você estava falando. em 1852, veio aqui em Pirapora o engenheiro Alves pesquisar sobre a navegação do São Francisco. E nessa mesma data, de 1852, a população de Pirapora era composta de 72 pessoas. E eles viviam de apanhar peixe e secar nos varal para de quando as tropas diamantinas por aqui passavam. Eles venderam. Nós estamos gravando. Pode fazer. Então, em 1901, foi nomeado pelo senhor governador a dona Josefina Rodrigues. Inclusive tem um grupo aí com o nome dela, né? Ela veio lecionar. Ora, naquela época, era tão atrasada, ela veio a pé, de Diamantina, que vinha a pé, montada a cavalo, o transporte era esse. E os correios, naquela época, era feito através, por exemplo, aqui Pirapora, tinha o estafeta, pegava as malas daqui e levava para o Guacuí. No Guacuí já tinha outra estafeta, pegava e levava para Jiquitaí. O de Jiquitaí pegava e levava para Água Boa, e assim ia revezando, né? E era a maior dificuldade. Naquela época, quando às vezes o sujeito estava lá no Paraná ou em São Paulo, que o sujeito recebia uma carta, aquela carta já vinha completamente caduca, carta velha para chegar no destinatário. É. E tinha outra coisa, a carta naquele tempo, quando morria uma pessoa, quando você recebia a carta, você ia saber que era um falecido, a carta era preta e branca. Bom, Toda parda, toda amarelada do tempo, né? Não, e a carta, o envelope era assim mesmo, com distintivo, preto e branco. E tinha aquele negócio também de você ficar um ano de luto. Aqueles que menos favorecidos, pegavam aquele tintol e tintava. A roupa era aquele luto fechado. Era um suplício. Então, só 50 anos depois que o engenheiro Alves veio aqui pesquisar, foi que a navegação foi inaugurada, em 1902. Essa navegação mineira, tem aí. Foi inaugurada em 1902. Em 1906, o Rio São Francisco transbordou de uma tal maneira que o vapor Mata Machado foi encostar lá no barril. Subiu ali aquela salmeirão, foi encostar lá. O vapor Mata Machado, a enchente de 1906. Então, em 1910, em 1908, lá onde é a Cai Martim,
hoje, que depois foi hospital regional, aquilo ali antes foi uma escola de marinheiro, em 1908. Então, em 1910, chegou a estrada de ferro para o progresso de Pirapora, né? Chegou aqui em 1910. Em 1912, Pirapora municipou. Como eu conheci aqui inúmeros advogados, doutor Duque, o finado doutor Duque, doutor Evaristo, já bem depois, né? E assim outros, né? Tudo tempo de Pirapora. O senhor disse que estudou no Fernão Dias, né? Fernão Dias. Como Mas, que era aquele tempo? Aquele tempo, no Fernão Dias, era maravilhoso o estudo. Tanto que a turma do meu tempo, que tirou o primário do Fernão Dias, dá de bandeja na quinta série de hoje. Olha. Dá de bandeja. Porque um aluno, naquela época, que estudava no segundo ano, ele já sabia escrever uma carta. E o aluno hoje, no segundo ano aí, não dá. Não dá. Nós tivemos um exemplo de Olha, no terceiro ano, eu passando no terceiro ano, quarto, eu lia o livro manuscrito que tinha lá no grupo. A gente lia o livro manuscrito. Os estudos naquele tempo era bem melhor do que o de hoje. O estudo hoje está muito fraco. O sujeito hoje que tira o primário, ele não é nada. Na época de hoje. Não é verdade? É verdade. Não é nada. Então, em 1914, eu já tinha falado em 1912, 1914, saiu pela primeira vez o folião Jordilino, folião de Reis. 1914. 1914. A meninada, porque o Jordilino foi praça, foi soldado, né? Ele era soldado. Era soldado. Depois ele deu baixa, então ele saiu pela primeira vez com a folia do senhor Santo Reis. Então a molecada, quando ele estava cantando, que o rei dele era só de mulher, não tinha homem não, era só mulher, com aquele chapéuzão todo enfeitado, era assim. Aí quando ele estava cantando numa casa, a molecada cantava assim, só para brincar, para ele correr atrás. Eu falava assim, seu Jordilino já foi soldado do primeiro batalhão, Aí ele pegava, ele andava só com um chicote, corria atrás da meninada e a meninada dava na perna, né? Então em 1900, é interessante que em 1914 isso? 14, 1914. Agora em 1914, Pirapora já tinha água encanada lá. Porque eu conheci isso aqui onde nós estamos sentados, eu apanhei muito piqui aqui, muita lenha aqui. Ali no Povo Valente, chamava a Tota, que era do irmão de João Medeira, o primeiro foi de Camilo Santo. Aquilo ali, o primeiro dono foi Camilo Santos. Depois foi do Tota, irmão de João Medeira, que João Medeira exclusivamente trabalhou muitas décadas na prefeitura, né? Sim. Então, em 1914, nós tínhamos água encanada, que era dos cachorrinhos. Era uma bomba assim batendo, tum, tum, tum. Ali perto da avenida, ali na Avenida Salmeirão, é na beira do rio, os cachorrinhos Invenção trabalhando. dos ingleses. E justamente, invenção deles. Então, em 1920, aí veio a construção da Ponte Marechal Hermes.
Inclusive a minha avó trabalhou lá no Hotel Lima, passando roupa para os engenheiros. Aonde que era o Hotel Lima? Hotel Lima é ali encostado ao Hotel Maia. Encostado Só que o no Hotel Maia fica esquina com a Rua da Bahia. Isso. E o Hotel Lima fica quase esquina com a Antônio Nascimento. Ah, entendi. É, justamente ali. Então ela passou muita roupa para os engenheiros, era inglês. E deixa eu perguntar ao senhor uma coisa. Segundo consta no álbum do cinquentenário, a Ponte Marechal Hermes, o material dela chega em 1900, começa a chegar em 1910. Não, ela veio primeiro, né? Veio primeiro. Aí eles começam, e tem outra história, eles começam a construir. Sim, tem outra história. Sabe ali, na Avenida Governador Valadares? Sei. É Avenida Governador Valadares. Sei. Ali tinha o Pascoal Lamoi, que era um camarada que tinha muita carroça, umas tropas, que tinha os transportes naquele tempo, porque não tinha carro naquele tempo, não. Os transportes era feito através de carroça, né? Certo. Então, a ponte era para ser construída ali, que ainda tem lá. Começou até hoje. Em 1914 teve enchente, não foi? Teve enchente. Depois que eles pesquisaram, que viram que aquele setor onde ela foi construída, o setor ali era melhor, que é ali perto do Barreiro. Exato, então, mas ela era para ser construída ali. Tanto que Pirapora, quando a estação foi inaugurada aqui em 1910, ali perto do posto, sabe ali o posto, né? Sei. Perto de Baianim, ali tinha uma estação chamada Estação Nova. Era Estação Interlegra. Eu conhecia aquilo ali. Era Estação Interlegra. Mas depois que eles fizeram aquela estação lá, que é a antiga, né? Não, a mais nova, para dizer mais nova. Né? Que hoje é a Secretaria da Cultura. Justamente. E mais para cá não tem um depósito, que tem um curral, assim de ferro? Tem. Ali naquele curral... O curral não tem mais, né? Não tem mais. Mas ali, quando estava construindo, ali você pode escrever. Você chega lá e olha que você vê lá. E eu vendi muito pé de moleque, laranja, banana, para o pessoal da estrada, e eles me pagavam por mês. Eu vendia fiado. Porque quando o pagador vinha o automóvel, porque tinha o pagador, vinha o automóvel de linha. Vinha pagar o pessoal da estrada. Aí eu ficava numa alegria quando eu via chegar o automóvel, eu falei, hoje eu estou bem abonado. E recebia tudo. Ali foi construído em 1927. Aquele galpão lá. Foi construído ali. Lá tem lá, você pode chegar lá que ainda está lá a data. Sergino, o senhor falou aquela hora que trabalhou na companhia. Sim, eu vou chegar. Companhia Comércio. Não, Companhia Comércio. Eu vou chegar, porque nós ainda estamos em 20, né? Em 1920, a ponte estava em trabalho a ponte. Quando foi em 1920... O senhor lembra quem era o engenheiro? Não. Não lembra não. Não, isso aí não dá para lembrar, não. Muito detalhe. Em 1926, não, em 1922, ela foi inaugurada, a Ponte Marechal Hermes. Então veio 2 presidentes da República, Arthur Bernardo e Epitácio Pessoa. Porque um estava esperando o outro sair para tomar posse. Exatamente. Inclusive, na comitiva veio o senhor governador, que era Melo Viana. Ele veio, né? Então, em 1926, aí passou as tropas por aqui, de Isidoro Dias Lopes, que desceu no vapor Pirapora e Venceslau Braz. Desceram aí nesse rio de São Francisco. Indo para onde? Para Carinhanha. Que lá em Carinhanha era o seguinte, o João Duque, aquele chefe político lá daquele tempo, que o pessoal antigamente, naquela época, a mulher era discriminada. A mulher não votava não, meu. Só votava o homem. A mulher era só para o serviço doméstico. A mulher era discriminada. Não votava.
Então, no dia da eleição, sabe o que fazia aquele chefe político? Tanto que aqueles eleitores, os eleitores tudo de cabeça, caçavam aquelas botinas, aqueles políticos davam aquelas botinas para ele, que as botinas, daquelas que ringem, né? Sim. E falar assim, 1 conto e 100, uma pataca com vintém, 1 conto e 100, uma pataca com vintém, quando pisava, né? Então, aqueles políticos, no dia da eleição, eles abatiam tantas vezes, conforme a quantidade de eleitor, e dava almoço para os eleitores. Olha. Agora, se tinha, por exemplo, Coronel Joaquim e Coronel Antônio, você tinha que manifestar. Bom é hoje, democraticamente, você diz para quem votou se quiser. O voto é secreto, né? Mas naquele tempo você tinha que manifestar. Então você tinha que você falar assim, ó, se você era eleitor do Coronel Joaquim, você não passava para o outro lado. Tinha separação. No dia da eleição, aqueles eleitores iam tudo lá para casa dos políticos. Né? Sei. Ali na hora ia todo mundo votar. Agora aquele que perdia, ele não conformava, falar assim, ó, o capitão João, o coronel João ganhou, agora vamos ver no bacamarte. Armava aqueles eleitores tudo, fez jagunço e ia guerrear. Era o carro de Carinhanha. Não. Botava tudo para correr. O que vencia é que Mano, era uma o tristeza. governador era aquele que ganhava a guerra. É que ganhava a guerra. Porque uma vez ganhava no voto, mas perdia no bacamarte. E as tropas passavam aqui para guerrear em Carinhanha. Não, as tropas passavam que o governo do estado mandava para apaziguar aquilo Pra lá. apaziguar? Apaziguar. Ah, Foi justamente isso. correto. Apaziguar. Porque você vê, o barulho era em Carinhanha é Bahia. Mas para vir de lá, então o governo, o presidente da República, aqui era mais perto por exemplo, sair lá de Juazeiro, de Salvador, ir lá em Juazeiro, da Bahia, Petrolina, né? Subir rio acima para vir, então por aqui era mais rápido. Aham. Então passava por aqui. Nessa época já tinha estrada de ferro, né? Então o transporte era mais rápido para socorrer, né? Aham. Então era o caso. Então a mulher não votava naquele tempo. E era, o negro? Como é que era a situação do negro, senhor? Hã? A questão do negro, como é que era a situação do negro naquela época? O negro, mesmo depois que Isabel deu a furria, o negro continuava sofrendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o negro era liberto. Deu a liberdade. Mas ele era analfabeto, muitos deles não sabiam fazer o ó com um copo, ia trabalhar numa determinada fazenda, quando encontrava um fazendeiro de coração bom, né? Tudo bem, mas quando encontrava o fazendeiro, que é a maioria desonesto, eles faziam o seguinte: o negro trabalhava, quando ia acertar com o patrão, se ele comprava 20 mil reais, estava debitado lá 40. Ele ficava sempre devendo, preso o patrão. Na venda. Na fazenda, escravo. Continuava escravo. Continuava escravo. Em diversas regiões, nem só em Minas Gerais, como São Paulo, tinha camarada que deixava a família lá no Nordeste, trabalhava, juntando dinheiro ali com o patrão. Quando era no dia que ele queria visitar o patrão, ele falava, patrão, ele avisava com antecedência, tal mês eu quero que o senhor acerte a conta. Ele falou, perfeitamente. Você vai visitar a sua família? Eu vou. Ele tinha 5 anos, 6 anos. O patrão acertava direitinho, não tirava um centavo. Efetuava o pagamento, a primeira coisa que ele fazia é falar assim, você sabe ler? Ou eles tinham um negócio naquele tempo ainda que existia, o negócio de escravo, falava assim, oi, eu não sei fazer o ó com copo. Aí estava para ele. Sim. Aí ele, mas moço, eu pensava que você sabia, não sei não. Então ele efetuava o pagamento e falou, ó, você vai passar em tal fazenda, é uma fazenda de um compadre meu, você entrega essa carta.
para meu compadre. Porque o camarada, aquilo, ele não sabia ler. Ele levava aquela carta, às vezes até criminando ele, mas ele não sabia ler. Ele botava dentro de uma malinha, despedia, chorando, ô patrão, eu vou, mas eu volto e tal. Ele falou, você volta logo, que você vai deixar muita saudade e tal. Aí ia. Chegava lá na fazenda, ele entregava. Quando via, o fazendeiro via, olha, vem um ali, ó. Deve trazer alguma coisa para mim. Quando chegava, você está vindo de qual fazenda? Fazenda fulano e tal. Trouxe alguma coisa? O compadre do senhor mandou uma carta. E daí? Ele entrava lá para dentro, olhava, ó, esse moço aí vai levando tanto. Ali mandava, já tinha os capatazes lá, mandava matar, o dinheiro ficava lá. Quando eles encontravam, aí partia. Olha. Era assim. Só. Era assim. Mas eu sei de um acontecimento, quando eu estive trabalhando lá na usina Miranda, em São Paulo, tinha um velhinho lá, porque toda a vida, desde de garoto, eu gostei de ter muita atenção, pessoa de idade, que tem muita coisa para mostrar para nós, Claro. jovens, né? Então, ele contava, olha, meu avô foi acontecido com meu avô, que já é falecido. Trabalhava numa fazenda em São Paulo, trabalhou 6 anos. Quando acertou com o patrão, ele sabia ler, mas nunca deu saber ninguém lá na fazenda. E tinha um preto velho lá, que era de inteira confiança do fazendeiro. E ele contava muita anedota, história, e o preto velho gostava muito dele. Toda vez que ele falava que ia visitar a família, o preto velho falava assim, ô patrão, ô companheiro, não vai não. Ele ficava assim, intrigado. Por quê? Mas ele sabia que se ele fosse, eles matavam ele. É. Aí quando foi esse dia, que ele insistiu mesmo, não, eu vou. Aí ele chamou ele, falou, vou te contar uma coisa. Porque, pelo amor de Deus, você não bate com a língua, não. Senão está perdido você e eu também. Ele falou, o que é? Aqui nessa fazenda, o estatuto é assim, assim, assim. Contou ele todos os detalhes. Aí ele falou, moço, é assim? Ah, não tem perigo, não. Aí ele falou, mas você não sabe ler? Ele falou, nada, bem que eu sei. Ah, você sabe? Então você arranja para mim. Porque naquele tempo não eram as canetas de enfiar assim no tinteiro, né? Ele mandou comprar, ir no comércio, arranjou o envelope, papel, e tinteiro, e pena e tal, e pôs na mala dele, recebeu o pagamento, 6 anos. O patrão ainda deu requeijão, um bando de coisa assim para ele e tal, para a viagem, naquela alegria. Matar ele de barriga cheia. É, para ir de barriga cheia. Para matar de barriga cheia. Ele falou assim, olha, ô patrão, você sabe que essa noite eu não dormi? Aí o fazendeiro disse assim, por quê? Com saudade dos meninos, que os meninos tudo era agarrado. Os meninos gostavam dele, né? Filho lá do patrão, né? Uhum. Aí ele falou assim, eu vou voltar em cima do rastro. Você volta mesmo? Volta. Mas ele sabia que ele não voltava, porque ele mandava matar, né? Então, muito dinheiro assim. Aí o que acontece? Ele pegou, despediu do pessoal, chorando, e pegou a estrada. Quando ele chegou numa certa imediação, ele não quis caminhar mais na estrada não, com medo. Entrou pela mata dentro. Quando chegou lá debaixo de um pé de pau, ele ali arranchou. Falou, vou ver o que está aqui nessa carta. Meu amigo, quando pegou a carta, sabe que carta de mão própria não é colada, né? Uhum. Aí pegou a carta, que começou a ler. Ó, compadre, esse aí vai levando tanto e tal. Você faz o serviço caprichado. Depois, quando nós encontrar, nós acertamos tudo, né? E no mais, as minhas anteciosas saudações. Ele falou, veaco, é assim? Se eu não soubesse a ler, hein? É assim, é por isso que o preto velho lá me falou certo. Aí ele falou, peraí, o camarada tinha uma calografia, porque tem camarada
que só mesmo um sujeito perito, né? Porque tem camarada que imita, até o cortar dos T e tudo, o sujeito imita a coreografia do outro, não tem pessoa assim? O sujeito tinha Uma letra boa. uma letra boa, aí ele fez mesmo caprichado. Pegou, o envelope ele não precisava fazer a subscrita. O envelope ele aproveitou. Aí pegou a carta e queimou. E escreveu outra. Meu compadre, em primeiro lugar, eu peço que esse aí, que vai levando essa carta, eu quero que não encoste nem um mosquito nele. É pessoa da minha inteira confiança, né? Ele vai para o Nordeste pegar o pessoal dele e o senhor faça de conta que é eu que estou aí e o senhor aqui, recomendando. E no mais, por motivo de força maior, porque eu pedi ele para esperar mais uns dias, mas não foi possível, você efetua a ele aí o determinado pagamento. Ele pôs lá a quantia de dinheiro. Já pensou? Ele levou mais dinheiro do patrão. Mais dinheiro. E quando ele chegou, que entregou a carta, o compadre entrou, foi ler a carta, aí a mulher falou assim, aí ele veio logo, chamou o camarada, pronto, um banho aí, ó. A mulher ficou assim, olha, o que é? O camarada assim, diferente, nunca ouvi isso. Ele falou, mulher, cala a boca, isso é pessoa lá do meu compadre, de inteira confiança. Aí quando foi na hora, janta e tudo, aquela confusão, o camarada tá ali doido para se arrancar fora, né? Aí, ele queria saber do resultado, o camarada que escreveu a carta, queria saber do resultado. Aí ele foi e falou assim, não, mas o senhor fica com tanta coisa comigo. Ele falou, nada, moço, você é gente lá do meu compadre. Não se arranca não, você aqui está em casa. Com toda a mordomia com ele, né? Aí tomou banho, aquela mordomia e tal, jantou. Aí ele falou, ó patrão, eu vou dormir mais cedo, que eu estou cansadíssimo. Não tem problema não. Aí ele falou assim, eu li a carta aí, mas ele nessas alturas já estava sabendo, claro, né? Porque estava por dentro. Eu li a carta aí, se eu ler a carta, li a carta aí do meu compadre, o senhor vai pegar o pessoal do senhor no Nordeste? Sim, senhor. Mas, olha, você sabe uma coisa? Aí ele falou, o que é? Eu, se fosse possível, eu já dei vontade de voltar. Por quê? Por que voltar? Com saudade dos meninos lá, do compadre do senhor, agarrado comigo, e eu estou morrendo de saudade. Mas eu já estou no meio do caminho, tem que ir, eu acho que eu vou voltar em cima do rastro. Ele falou, é assim mesmo. Ele está falando aqui, na carta, quem é o senhor. Aí ele falou assim, mas eu vou sair amanhã e eu quero viajar cedo. Não, o senhor vai esperar o almoço? Não, não vou esperar o almoço, não. Aí quando foi logo cedo, que tomaram o café, o homem vem com aquele pacotão, que naquele tempo era conto de réis, né? Aquele pacotão, uma borrachinha assim, entregou, ó, você confere aqui, ó, aqui é tanto, aqui é tanto. Não, senhor. O senhor, eu sei que o senhor aqui é a mesma coisa, eu tenho confiança, a mesma coisa lá do meu patrão. Ele sempre fala muito no senhor. Mentira. Aí o camarada encheu ele, jogou lá na malinha dele. Quando eles acabaram de tomar o café, moço, chegou, 2 caboclos, olha os braços dos caboclos, aqueles negão. Os olhos dos negros assim pareciam uma baeta, os olhos. Feio, que botava onça no pau sem cachorro. Nossa, ele falou, nossa senhora. Ele aí falou, Ludogero. E Sinfono, Ludogero e Sinfono. Olha, você vai levar esse moço aqui, passar essas travessias mais perigosas. E muito cuidado, isso aí é gente lá do meu compadre. Não é para encostar nem mosquito. Tenha muito cuidado. Eu sou responsável por ele. Perfeitamente, patrão. Aí, despediu daquele pessoal ali chorando. Não, quando eu voltar do Nordeste, eu vou trazer coisa de lá, prometendo. Ele falou, não, vocês não, eu quero que você faça uma boa viagem.
cascou fora. Quando chegou lá, ó, quando chega lá em tal lugar, tem mais outra travessia, era outros, para levar até lá o comércio. Quando o camarada chegou no comércio, onde tinha estrada de ferro, ele, em vez de pegar para um setor, ele pegou para outra linha, né? E foi embora. E os que não sabiam fazer o ó com um copo, o que acontece? Ficaram. Morte. Morte certa. Os bobalhinhos. Isso. Então nós estávamos em 1926, né? Isso. Em 1926. Depois veio 1932, a Revolução, aí brigou. O candidato, o sucessor de Washington Luiz, era Júlio Prestes, de São Paulo. E o candidato da oposição, João Pessoa. Eles fizeram uma pesquisa, né? E viu que a oposição tinha toda a possibilidade de ganhar aquela revolução. Então, eles contrataram, mataram o candidato. Norte e Nordeste, tudo revoltou. Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco e assim por diante. E Getúlio Vargas assumiu a bandeira, né? Ele era o vice, né? E veio lá pelo mar. E essas tropas que vinham aqui para esses lados aí do Nordeste, que passavam por aqui, ia brigar com os paulistas lá em Ribeirão Preto. E por que Rio de Janeiro e São Paulo estavam resistindo? Porque quando esse pessoal chegava no sul, essas tropas, os transportes era carente naquele tempo, né? Chegava já estrupiado tudo. É a mesma coisa de uma viagem cansativa, como eu cansei mesmo. Você saía daqui, ia para Mato Grosso de trem, você chegava lá morto. Hoje não. Tem avião, tem ônibus. O transporte hoje é rápido, né? Então, quando... Seu Gino, o senhor não acha melhor a gente fazer um intervalinho rápido? Vamos só gravar 2 horas só, Cássio? Só 2 horas? São 25 para as 4. 25 para as 4. Sim, mas você não quer que chegue a ter Pirapora, não? Já está perto. Não, é só a gente vai fazer só um intervalinho e depois volta. Volta, né? Ah, só dar uma paradinha, né? Paradinha. Ah, eu já trabalhava lá na... Não, eu não trabalhava. Eu não trabalhava. O meu... Em 28 o senhor era menino ainda. Não, 28 eu não trabalhava, não. 28... O senhor nasceu Olha, aqui, ó. Em 1900, que é um negócio seguinte, é a mesma coisa de uma prefeitura. Vocês são funcionários da prefeitura? Só eu que sou. É funcionário da prefeitura, né? Sou. Mas acontece que, às vezes, antes de ir para a prefeitura, já trabalhou em outro setor. Já. Eu trabalhava em outro setor. Como minha função mesmo foi alfaiate. Eu tive um princípio de carpinteiro, que o pessoal antigamente, de tudo eu aprendi um pouquinho. Naquele tempo, eu trabalhava com pintor, que isso me serviu muito quando eu cheguei em São Paulo. Eu era ajudante de pintor, mas eu sabia preparar a tinta. Sei. Eu sei preparar uma tinta a óleo. Hoje a tinta já vem preparada, mas até hoje eu sei preparar. A tinta a óleo você pega o óleo, pega o alvaiado, né? E bate. Primeiro, você vai queimar assim, uma veneziana, uma porta assim, que vai dar a primeira mão, dá o branco primeiro, né? Para depois dar a cor. Isso. Então você pega ali o alvaiado, o óleo e bate. Depois, se tiver muito grosso, põe um pouco de água rasa. Sei. Né? E depois você põe o secante. E que secante é esse? O secante é um pozinho, né? Você vende mais hoje, quem acha hoje mais? Ainda tem. Será que ainda acha? tem. Você põe o secante. Ali agora você pega a pinça assim e passa ali numa tabinha, né? Se a tinta tiver secando, tiver demorando secar, você põe mais um pouquinho de secante.
E ali você dá a cor que quiser. Ou verde Paris, ou amarelo, ou rosa, a cor que é o que você quer da tinta, né? Sei. Então, aí depois que você queima ali com o branco, aí agora que você vem com a tinta e põe ali naquela tinta branca. O senhor conheceu o seu Moisés Leite ali? Mora ali assim? Moisés Leite, É, conheceu ele? o Ele era carpinteiro? carpinteiro aí na rua Belo Horizonte, né? É. Na esquina com a Diamantina. Ele era carpinteiro, né? O carpinteiro. Eu lembro quando ele veio da Bahia para aqui. O senhor lembra quando ele veio? Lembro. Tem muitos anos. Moisés Leite. Seu Gino, quando o senhor chegou aqui em Pirapora, como é que era a cidade de Pirapora? A cidade de Pirapora? Era uma cidade, olha, Pirapora, O senhor nasceu onde, isso aí? Você tá filmando, não? Né? aqui mesmo em Pirapora. Pirapora era, quer ver? Só dali, você sabe, ali onde é o Baianim, Sei, o princípio da Otávio Carneiro, sei. era só a cidade. Pra cá tudo era mato. Era tudo ali na beira do rio. Na beira do São Francisco ali. Ali tinha a Pitombeira. Pitombeira. A Pitombeira. Tanto que quando eu morei ali na Pitombeira, em 1926, Ah. eu sei ainda os proprietários de lá Seu Gino, vou fazer uma E pergunta. aonde é a Pitombeira? Vou fazer uma pergunta pro senhor. Eu não sei se eu quiser responder, o senhor responde. Se eu não quiser, o senhor não precisa responder, não. O senhor acha que aqui teve descendentes escravos na cidade de Pirapora? Tem o quê? Teve descendentes de escravos na cidade de Pirapora? Ou Filhos, tem? netos de Filhos, escravos? netos, filhos netos de escravos, libertos. Neto? É, Isso tem. tem? Tem porque eu cheguei a conhecer aqui em Pirapora escravo. Já não era escravo mais, mas que foi escravo eu conheci. Descendentes de escravos. Não, ele conheceu escravo. Tinha sido, era escravo e foi liberto. Eu conheci pessoa que foi escravo, como o seu Gabriel, era um homem que tinha, ele depois ficou doente, ele tinha uns brincão assim, ó, na orelha, e esse homem morreu, ele morreu acho que com seus 100, mais de 100 anos. E o senhor conhece? E ele brigou na Guerra do Paraguai. Brigou na Guerra do Paraguai. Inclusive eu, no tempo de garoto, a minha avó tinha muita coisa com ele, eu ia lá cortar as unhas. A unha dele parecia um ferro. Né? Com um canivete assim, a tesoura cortava. Porque a tesoura muito boa para poder cortar a unha do pé dele, que parecia um ferro. Gabriel. E a família dele, o senhor tem notícia da família dele? Não, família dele não. Família dele Ele era casado? Ele não tinha família não. Filhos? Ele não tinha família não. Ele morava, sabe aonde? Onde? Pertinho da loja do finado Abesso. O finado Abesso era pai de Dr. Rachid, que é um médico que tem aqui. Eu conheci Dr. Rachid garotinho, assim, menininho. Aonde que era essa loja? A loja dele era ali encostado, descendo. Você sabe ali onde é o Zupero? Sei. Pois é, ali descia uma linha, o trem de ferro ia deixar a mercadoria lá na navegação. Passava ali pro lado do albergue, onde tinha um albergue, assim, a direita, descendo à direita tinha um albergue. E a linha, depois adiante, tinha o Geraldo Celestino, já falecido, estabelecimento de Geraldo Celestino, do Alto Tamarinheiro, passava o Tamarinheiro, ali já perto do armazém do finado Otaviano, aqui em mim. A loja dele era ali, naquela esquina. E o Gabriel Do morava ali Aberto. perto. E o Gabriel era bem ali. Ele só saía dali no tempo das enchentes, na enchente mesmo Voltava. na enchente mesmo de 1949, ele Em 1949 ele ainda era vivo. era vivo. Em 1949 ele veio aí pro Colégio das Irmãs, estava em construção.
trabalhava, tinha uma atividade, era ativo? Ele depois ficou velho, o pessoal procurava ele muito, sabe por quê? Para negócio de responsa. Sabe o que é responsa? O que é responsa? Uma pessoa apanhava uma coisa do outro e ele chegava ali, por incrível, isso eu estou contando porque eu vi ele fazer muitas vezes. Pegava uma bacia, daquelas bacias branquinhas de esmalte, Sei. e botava aquela água, né? Aquela água com a flor ali, ele rezava, depois ele falava assim, ó meu filho, aqui ó, quem empanhou o seu negócio. Estava lá a imagem da pessoa, esse velho, que já é falecido, eu vi. Ele mostrava lá. E tem uma coisa, amanhã ele vai lá entregar o objeto que ele panhou, ele entregava mesmo. Ele fazia um negócio de uma tal forma, vinha gente de Corinto, vinha gente aí dali de né, Pedro Leopoldo, não, pra cá. Laçãs? Não, pra lá de Corinto. Paraupeba? Não, Paraupeba não, Cor de Burgo. Até de Cor de Burgo vinha gente em procura dele aqui. Vinha gente de Cor de Burgo? De Cor de Burgo. Você sabe que ele fica já lá perto de Sete Lagoas, né? Quase no sul de Vinha. O camarada que mexia, tanto que o camarada tinha medo quando falava assim, ó, fulano vai lá no Gabriel, se ele fizesse uma coisa, ele ia entregar logo. Porque o sujeito ficava inquieto e entregar o objeto. Esse Gabriel. Ele era baiano? Não, ele era do Nordeste. Ele era de um lugar aí do O Nordeste. senhor chegou a conversar com ele quando Não, pois eu estou falando menino. que eu cortava a unha dele. A minha avó era muito. Era amiga, ela fazia café para ele, porque ele era um camarada, não tinha mulher. Depois que ele ficou numa idade avançada, seus 90 e tantos anos, né? Ele ficava ali só sentado. Depois ele ficou perturbado. Ah, o governo é ladrão. Ele falava que aqueles vapor, tudo era dele. Sabe como é que é, né? O governo é um ladrão. Esse vapor aí era meu. Mas o pessoal tudo gostava dele. Então ele... eu cheguei a ver. Ele era escravo. Ele é escravo. Foi escravo. Ele contava todas as passagens da Guerra do Paraguai. Que loucura, hein? Ele foi escravo. Agora, depois da Guerra de Paraguai, ele contava tudo, ó. Ó meu filho, falar, ó Filipinho, como a minha avó, e eu levanto as mãos para o céu e sempre antes de eu dormir, eu rezo para Isabel, que era a princesa Isabel, que foi a princesa Isabel que deu a alforria. O que o senhor acha da alforria? Eu acho da alforria a maior covardia. O Brasil foi o verdadeiro país que deu a libertação. Enquanto os outros países não tinham mais escravos, o Brasil conservava. Foi o maior conservador de escravos. E os escravos carregaram... Eu morei, meu irmão, trabalhei numa escola, Almirante Batista das Neves, no período da guerra, que a guerra começou. Quando ela começou, em 1939, eu estava em São Paulo. E foi 6 anos de guerra. Na Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra, foi 6 anos de guerra. Ela terminou no dia 8 de maio de 1945. Foi 6 anos de guerra. Tanto é assim que nós não tivemos Copa do Mundo de 42 e nem de 46. Viemos ter a de 50, que foi aí no Maracanã. E que levamos tinta. Levamos tinta. Levamos tinta por quê? E eu assisti aquela partida. E eu e meu irmão, nós trabalhamos na construção. Meu irmão era consultor, trabalhando na construção do Maracanã, em 1949. Ele foi inaugurado em 50. Eu trabalhei lá na construção dele, assisti a última partida. Fiquei numa revolta, eu vi colegas de morrer, daqueles torcedor fanático. Entrava, tinha aquele bonde de Tijuca, São Januário, o Penha. Tinha camarada assim, ó, pra mim acabou. Jogava debaixo do bonde. Eu mesmo segurei um colega meu, vizinho meu, que ia se jogar debaixo do bonde, eu segurei ele. Quando foi no outro dia, ele arrependeu. Ele falou, ô Pirapora, me chamava de Pirapora. Ô Pirapora, te agradeço muito, a família dele agradeceu demais. Porque na hora da raiva, você está com pensamento. É a mesma coisa de um torcedor de Cruzeiro, Atlético, quando o time dele que ele torce perde, ele fica revoltado e depois no outro dia muda. Muda. Não é isso mesmo? Exato. O
senhor construiu o Maracanã. Eu trabalhei na construção. Não construí, não, trabalhei. Claro que construiu, de certa forma, você ajudou a construir. Então, acontece que o lance, Como é que é? eu sei te contar o lance. O lance foi o seguinte, o Brasil, o jogo estava empate, 1-1. O goleiro, né? O goleiro era Barbosa. Barbosa. Então o Barbosa ficou marcado. Marcado. Mas Barbosa não tem culpa não. Barbosa não teve culpa. Não tem culpa não, sabe como foi? Seguinte, o Brasil lá queria Zizinho, Jair, Adenir, né? E assim por diante. Sim. Bigode, que era um lateral do Fluminense, o Bigode que marcava a Ziza. O Abdullah Varela pegou uma bola lá no reboque, o Brasil todo assim, ó, a defesa e tudo, lá sufocando o Uruguai, faltando poucos minutos para terminar o jogo. O Abdullah Varela, que jogava no meio de campo, deu uma esticada assim, e Ziza pegou a bola e o menino, que é isso que eu falei para você, Barbosa. Barbosa não, Zezinho? não, o Bidula? Bigode. Bigode. Bigode perdeu no pique. E a torcida gritando, segura o homem, Bigode, segura o homem. Era só de calçar ele, que estava muito longe da área. É só dar um... Dava um calço, ele perto, ele derrubava ele e o juiz apitava a falta, aí a defesa vinha toda, né? Exato. Não, ele perdeu no pique e deixou. Aí quando ele entrou na área, aí Barbosa ficou vendido, foi obrigado a sair, ele cobriu, deu aquele lençol, jogou ela por cima e o Abdullah ainda ficou mostrando lá para a torcida, ó, 2-1. Aí não teve mais jeito. Nós perdemos por convencimento. Uruguai, a primeira partida, nós pegamos a Iugoslávia, goleada. Pegamos o México, goleada. Pegamos a Espanha, foi goleada. Parece que 6-2, foi um negócio assim. Não tem bem recordação não, mas foi goleada. Então o Uruguai, o que fez? A chave dele, Bolívia, França, Portugal. França não veio, Portugal não veio, ele faturou os pontos. Ganhou os pontos sem jogar. Pegou a Bolívia na seleção fraca, ganhou. Aí classificou, né? E foi nessa partida que os Estados Unidos, o futebol dele em 50, pegou os ingleses aqui aí no campo do América, né? É o campo do... Porque não tinha um Mineirão, não. Independência. Deu de 1-0. Aconteceu com a Inglaterra também. A Inglaterra, assim, é o jogo, 0-0, e a Inglaterra não queria 0-0. Tudo lá no ataque, os Estados Unidos pegou num contra-ataque lá, 1-0 e ponto. E aí entrincheiraram, ponto. 1-0. Eliminou. Sim. O senhor viveu esse tempo, o senhor viveu no Rio de Janeiro, né? De 50? Vivi. Essa parte o senhor viveu no Rio de Janeiro. Como era a cidade do Rio de Janeiro naquela época? Maravilhosa. Nesse tempo, em 50, ainda podia se chamar cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Ainda podia. Mas depois, só tinha uma coisa. Em 50, lá em Caxias, era Tenório, aquele deputado. Tinha nego que não gostava de Tenório, mas ele era um deputado muito bom. Eu trabalhei na residência dele. Tenório Cavalcante. Tenório? Era deputado federal. Foi ele que salvou aquela... Eu não sei se você já viu contar aquele negócio de Afrânio, daquela morte de Afrânio, o Tenente Bandeira. Afrânio e Tenente Bandeira. Afrânio e Tenente Bandeira. Eu estava no Rio quando aconteceu aquilo. Mas o Tenente Bandeira não matou Afrânio, não. O Tenente Bandeira não estava no Rio, não. E quem foi o advogado dele foi o Tenório Cavalcante. Aquela Taninha também, a Fera da Penha, eu estava no Rio, quando aquela dona matou. Mas no Rio de Janeiro,
em vista desses acontecimentos que eu estou contando, o Rio de Janeiro era maravilhoso ainda Tinha nesse as tempo. praias. Você saía tranquilo, tinha as praias, Copacabana, Leblon, Ipanema. Você saía Como é que era tranquilo. a roupa das pessoas. Né? Você saía tranquilo, meu irmão. Tranquilo. Você saía tranquilo para trabalhar. Se demorasse, você podia ver que foi qualquer uma coisa que teve no trânsito. E hoje não. Você sai. Eu tive morando numa época em Caxias, em Duque de Caxias, que já fica o estado do Rio. Porque você saindo de Duque de Caxias, porque tem pessoas que dizem assim, eu conheço tal lugar, eu não, eu conto e dou o detalhe. Saí de Caxias, o primeiro distrito era Vigário. Vigário Geral. Vigário Geral. Depois vem Brás de Pina, Parada de Luca, aí vem Cordovil, Padre Miguel, Penha Circular, Penha, Bom Sucesso, Olaria, Ramo, Barão de Mauá. Olha, cara, o homem instruído, ele conhecia mesmo a hora. Vamos voltar em Pirapora? Vamos voltar, vamos dar uma voltada aqui pra Pirapora. E nós paramos em 32 com a guerra, 32, né? A Revolução. com a Revolução. O senhor Gilmar, mas arruma um pouco d'água? Ô, gente. Peraí. Pirapora, parece que tinha 13 ou 14, não era? Um negócio assim? Vapor? É. Olha, os daqui de Pirapora eu vou falar, você vai contando aí, viu? Primeiro, a Companhia Comércio. Benjamin, Francisco Bispo, Júlio Vitor. Da Companhia Comércio. É 3, né? Isso. Agora, da Navegação Mineira. Venceslau Braz, Curvelo, Paracatuzinho, Afonso Arino, Fernão Dias, Mauá, Governador Valadares, Baipendi e Antônio Nascimento. Da Companhia Mineira. Mineira. Agora, da Companhia Indústria, São Francisco, Otávio Carneiro, Salvador, Iguaçu, Sertanejo, Coronel Ramo, e o Bahia. 19. Aí. Agora, a Bahia. E que memória, cara. A Bahia. Antônio Muniz, Barão de Cotegipe, o Juraci Magalhães, Fernando da Cunha, Cirqueira Campo, Carinhanha, o Saldanha Marinha, Rio Branco, Pirapora, Mata Machado. Era uma frota. 29. Era uma frota. 29 vapor. Frota mesmo. Era uma frota. Mata Machado, o Mata Machado saía de Juazeiro e ia a Sabará. Rapaz, A Mata Machado saía pelo Rio das Velhas, saía do Cruzeiro e ia a Sabará? Ia a Sabará, o Rio das Velhas já foi navegado. Foi. Inclusive Foi. no Rio das Velhas tinha até um estaleiro construído esse vapor lá, né? Os vapores que navegaram em São Francisco. E ali também, na terra aí, ó, do nosso prezado ali, do avô dele, tinha correio. De onde que ele era? Barra de Guacuí, o avô dele. Tinha correio. Tinha correio, Eu né? alcancei correio lá. Correio. Tanto que a Antonieta veio para aqui, que o pai dela era estafeta de lá. Quando ele morreu, ela veio para esse correio daqui. Aposentou. O estafeta, então, seria o cara que... Ela veio para o lugar. Que o correio de lá saiu num. Porque os vapores saíam daqui e lá era porto, os vapores encostavam lá, né? Depois que deixou passar direto, né? Isso em 32. Em 32. Então, quando eles pesquisaram que a oposição tinha toda a possibilidade de ganhar a revolução, eles mataram João Pessoa. E tanto que nesse tempo, no Fernão Dias, ele tinha até um hino, antes da gente entrar para a aula, cantava o Ouvir do Piranga e depois cantava João Pessoa. Lá da terra
lá do alto uma voz altaneira. Aí dizia assim, João Pessoa, toda a pátria espera a tua ressurreição. Depois foi proibido. Foi proibido cantar esse hino. Cantava na escola. Era cantado lá na escola depois. Quem era a diretora lá na época? A diretora na escola nesse tempo era a Dona Apolo. Dona Apolo. Apolo e Emília Rodrigues. Eu notei isso. Emília Borges. Tinha Emília Borges. A Emília Borges era casada com o coletor estadual. De impostos. E a Emília Rodrigues era a vice-diretora. Então, eles mataram o João Pessoa e o pessoal começaram, aí estourou de norte a sul, tudo contra São Paulo e Rio. E por que São Paulo e Rio aguentavam? Porque eles não saíam. Para ir, ficava só esperando, né? Ficava só esperando. Então, quando Poços de Caldas manifestou solidário com São Paulo, o governo brasileiro mineiro abafou. Pirapora, a junta. Raimundo Nascimento, que era um dono do maior hipódromo aqui de Pirapora, era do Trapicho. Inclusive, ele comprou esse vapor Antônio Nascimento só para transportar mercadoria de Pirapora a Lapa do Bom Jesus. Esse nome de Antônio Nascimento é nome do irmão de Raimundo Nascimento e Arthur Nascimento, Alvo Nascimento, que foi prefeito de Pirapora também. Oswaldo Nascimento é nome dessa família, né? Sim. Ele era irmão de Raimundo. Ele foi um dos primeiros vereadores no tempo do pai de Santiago Dantas, Felipe Sampaio, quando Pirapora passou a cidade, em 1912, municipou, eles foram vereador. Tanto que Santiago Dantas eu conhecia demais. E a Casa Primavera, Casa de Comércio Primavera? A Primavera tem uma história, meu irmão. Eles matam, eu não sei se você já viu contar na morte. Você não sabe naquela esquina, não tem a praça. É a Praça Nelviana, né? Cariris? É a Praça Cariri. Aquela esquina ali que morava bem na esquina com a esquina com a Salmeron. Esquina com a Salmeron. Ali morava o doutor Malá. Bem ali naquela esquina tinha um pezão de tamboril. Doutor Rodolfo Malá? Não, o Rodolfo Malá morava ali, naquela esquina. E esquina com a Salmeron, né? Descendo ali do NPS, né? Sim. E ali descendo tinha um baita de um pé de tamboril. Não sei se ainda tem ele hoje. Tem não, acabou. Mas ali eles mataram Vicente Jardim. Quem que era Vicente Jardim? Vicente Jardim era desse pessoal da Primavera do Sampaio. Ele era vereador, não era? Era vereador. Eles mataram. Política, né? Política. Mas foi um assassinato à luz do dia? Foi à noite. Foi tocaia? Tocaia. Política. Política, né? E me diz aí, como é que é, então, a Casa Primavera fazia o quê? Ela comercializava o quê, seu Gino? A Primavera? Tecido. Tecido também? Tudo da empresa Cedro Norte? Cedro Norte. Tudo da empresa Cedro Norte. E a empresa Cedro Norte, quando que ela chegou aqui? O senhor se recorda? Isso eu não recordo não, tem muitos anos isso, muitos anos. Você fala essa da agora? Não, a antiga. A antiga, essa tem muitos anos. Mas eu conheci demais. Esse Felipe Sampaio era irmão do avô de Dudu. Dudu Atem? Felipe Sampaio era irmão do avô de Dudu. Era o avô de Dudu chamava Camilinho. Tanto que aquela rua ali que é rua, ela hoje é outro nome. Ele chamava Rua das Pedrinhas. Era onde a Rua das Pedrinhas? A Rua das Pedrinhas é aquela rua que faz, quer ver só?
é aquela rua que faz esquina com a Avenida Rodolfo Malá, que tem aquela drogaria. Sei. Como é que ela Ali- chama? Aquela ali, hoje ela chama Felipe Sampaio. Felipe Sampaio, justamente com o nome, eu falei assim mesmo só para você falar, com o nome do primeiro vereador. Do primeiro. É, E que, Felipe. por sua vez, participou da morte do Silvio Jardim. Por sua vez, participou da morte do outro vereador, que foi na Tocaia. Na Tocaia. Na Tocaia. Não. A minha avó participou. E eu no momento não estava não. Não estava. Eu estava numa fazenda. Estava numa fazenda fora daqui da cidade. Mas ela Mas conta a história. foi com outra história. Ela contava, que ela já é falecida, né? Mas foi uma morte covarde. Uma morte covarde. É. Mas você já viu contar essa história, não já viu não? Não, é a primeira vez que eu ouvi. Pois é. Uma história Foi nessa mesma ocasião mataram um político lá em Januário também, o finado Janjão. Era filho da dona Adelaide Caciquim. O Caciquim foi prefeito em Januário, na década lá de muito. Aí fica muito para trás. Quantos anos o senhor tem mesmo? Eu estou com 80 e tantos anos. 80 aí? É. Mas eu digo, ó, esse negócio de idade é o seguinte, tem muito camarada aqui, eu conheço um aqui, que ele completou 100 anos e eu a lembro quando ele era jovem, era novo. Um dia nós estamos ali no barbeiro aqui em Nério, eu contando coisa de Pirapora, porque às vezes você contando, você vai. Ele falou, moço, menino, você ainda lembra desse acontecimento? Ó, eu sei desse tempo, mas se fosse me procurar, porque tem camarada que é assim, às vezes velho, mas a memória Ele tem 100 anos. tem uma médio. Completou o ano passado, Temos que entrevistar. em agosto do ano passado. Falou aí na Rádio Pirapora, né? Temos que entrevistar. Onde que seu Mamed mora? Uma média mora aqui, ali pro. Não tem ali aquela rua Curveiro, no fundo do cemitério? Travessa a Sete Lagoas, Sete Lagoas. descendo assim, antes de pegar aquela outra que passa lá, é Paropeba, né? Sei. É, a última lá é Paropeba, né? Paropeba. Antes de você chegar lá na Paropeba, a casa dele é naquele quarteirão lá que ele mora, uma média. Tem 100 anos. Inclusive o filho dele, o tenente José, da capitania, da marinha, ele morreu, negócio de barbeiro, o barbeiro pegou ele, Chagas. Chagas, morreu disso. Morreu novo. E fala um pouco, seu Gino, da companhia do Júlio Mourão, É. do tempo que o senhor trabalhou. A companhia Júlio Mourão, seguinte, em 1936, quando eu trabalhava lá, o vapor Benjamin ia ter Juazeiro. Quando ele voltava, ele trazia aquelas malas de algodão, né? Aquilo era o progresso aqui de Pirapora, trazia aquelas malas de algodão e vinha em os purão e lancha lotados de mamona, de carinhanha. Essa mamona era beneficiada aqui para limpar, tirar as pedras, as moças trabalhavam, tirar as pedras, e depois ensacar, e pesava ali, sacaria de 60 quilos, e depois a gente ia embarcar lá nos vagões. Eu sei até a quantidade que um vagão daquele pegava, 360 e tantos sacos de mamona, Sei. 60 quilos. Agora essa mamona saía daqui de Pirapora e ia direto para o Rio de Janeiro. O irmão dele lá, que era outra empresa, Ferreira Guimarães, recebia e embarcava no navio para os Estados Unidos. A sacaria já vinha tudo marcado assim, Nova York. Então, o Júlio Mourão foi que derrubou a política dos nascimentos. Que não tinha jeito nenhum, porque naquele tempo era dois partidos, o PT e o PRP. Era o partido. PTB? Não. PP, quer dizer, PT, Partido Progressista. PP? PRP, Partido Republicano Progressista. Então, era o partido
dos Nascimento e dos Ramos. Eram os dois políticos. Né? Hoje tem muitos partidos, né? Tem. Mas naquele tempo era só esses dois. Mas não tinha jeito, os Nascimentos ficou foi muito tempo, ó, governando. Poder. Governando. E eu me lembro que uma vez, um bispo veio de Diamantina, Pirapora, e Pirapora tinha 2 filarmônicas. As 2 bandas de música foi receber O bispo. o bispo. Na chegada do trem, meu irmão, as bandas de música, cada uma queria tocar um dobrado mais bonito. Depois eles entenderam, brigaram tudo assim, os instrumentos ficaram tudo amassados. O bicho ficou apavorado na chegada. Por causa da chegada do bispo. Era Na chegada. dos Nascimentos É. e dos Ramos. Desentenderam. Encontraram. E você só via nego, sai da frente, nego caía, nego pisava por cima, e nego só pá, pá, pá. Só o instrumento que aguentou mais foi aquele contrabaixo. E o trombone? Contrabaixo. É que contrabaixo é mais. Pesado. É mais pesado, né? Mas esses outros. Também tinha camarada que, ó, cada um galo, quando não encontrava no instrumento, que pá! Deixa eu perguntar ao senhor uma coisa. Como eu ia contando, viu? Então a Revolução de 32, nós fica só assim na Revolução de 32 não vai à frente. Quando Pirapora vai, manifesta solidário com São Paulo. O Raimundo Nascimento convidou o irmão, que era dono dessa fazenda, que talvez você conhece aí, né? A Fazenda da Prata. Era do Arthur Nascimento. Então Arthur Nascimento era o irmão mais velho, virou para ele e falou: ó, Raimundo, vocês estão procurando é sarna para coçar. Ah, por quê? Olha, esse Pirapora está descambada para o norte de Minas. Como é que vocês vão ser solidários com São Paulo se Minas Gerais já está contra São Paulo? Por que Minas Gerais foi contra São Paulo? Por quê? O porquê é o seguinte: porque São Paulo, o interesse de São Paulo era ganhar aquela revolução e formar lá uma república independente dos demais estados. Porque São Paulo toda a vida foi orgulhoso, porque era o estado mais progressista, mesmo naquela época, era o estado mais progressista. Todo mundo sabe disso, né? Então, Minas Gerais viu que aquilo era um absurdo. Aí Minas Gerais ficou solidário com a Aliança Liberal, porque Minas Gerais estava neutro, foi o único estado que não brigou, ficou neutro, foi Minas Gerais. Quando Minas Gerais entrou, São Paulo entrincheirou lá na Serra da Mantiqueira, né? Que não passava nem mosquito. Aí o exército mineiro chegou lá na Serra da Mantiqueira, os paulistas fizeram feito aquele bicho, Caetu. Porque o Caetu, menino sabe muito bem que ele não, você pode ficar num pau assim dessa altura que ele não te pega. Ele não olha para cima, mas que caiu embaixo já viu. Aí o exército mineiro chegou e escalou a Serra da Mantiqueira. E eles estão esperando ali por baixo, né? No túnel, na boca do túnel. Depois o exército de um lado e do outro embicaram as metralhadoras de cima para baixo. Antes de dar o fogo, a Maria Fumaça entrou no túnel, com recruta, gritando. E esse cara ali de prontidão para não passar, né? E a Maria Fumaça veio. E eles estão ali, quando ele recebeu aqueles 2 fogos cruzados de cima para baixo. Moço, ficou foi um montão de paulista. Os que pôde correr, correu. Aí, quando chegaram lá em Barra de Piraí, conhece Barra de Piraí, não conhece? Conheço, não. É a entrada do Rio. Quando chegou lá em Barra de Piraí, uma parte do exército entrou. Por que eles mudaram a capital do Rio para Brasília? Porque o Rio não é seguro, não. O Rio é fácil de tomar. Num caso de um conflito, de uma guerra, é fácil de tomar. Então, eles entraram, o exército tomou o Rio de Janeiro. E o outro exército seguiu. Foi entrar lá dentro de São Paulo. Brigando, só tomando. Quando chegou lá em Passa Quatro, foi outra carnificina.
Eles lá enfrentaram, né? Aí ficaram outro monte de paulistas. Até que eles entraram lá e tomaram São Paulo. Aí os outros por cá entraram lá para o Ribeirão Preto, aí veio a outra turma lá de Paraná, né? Santa Catarina. A cidade foi bombardeada, a cidade de São Paulo? Não, naquele tempo não tinha bombardeio, não. Era no tiroteio mesmo. Não tinha negócio De bomba. de bomba, avião, não. Era através mesmo do fuzil e metralhadora. Mas morreu muita gente. Foi a revolução que morreu gente, foi de 32. 64 não, foi muita tortura. Todo mundo sabe disso, né? Teve muita tortura. Mas a de que eles abafaram logo e tudo. E a de 64 foi mais por causa daquele comício que teve lá. De Brizola, não foi? Foi por causa daquilo. Se João Goulart prega Brizola e manda lá pro... Desse uma pasta, ele lá não teria acontecido aquilo não. Tinha não. Ele tirava o resto do mandato dele. Mas aquilo inflamou demais. E o que acontece? Pirapora, quando teve todos esses acontecimentos, juntou, quando eles manifestaram Solidário São Paulo, eu lembro como hoje, Raimundo Nascimento, Júlio Nascimento, Oswaldo Nascimento, que era filho de Raimundo Nascimento, inclusive ele era comercialino, foi ele que fez esse estado aí, que tem até o nome dele, esse campo de futebol, ele era comercialino, fez e deu para o comercial. Alves Nascimento, Arthur Nascimento não quis manifestar. Vicente Jardim, que era um engenheiro da prefeitura, estava nessa embrulhada. O Barbosinha, que era dono daquela casa onde o Baianinho teve o bar ali na descida da Otávio Carneiro, para pegar Mato Grosso. Sei. Ali era do Barbosinha. O Baeta, a função dele, ele mexia com classificação de algodão, foi preso também. Todos foram presos? Antônio Pedro, pai de Altino Pedro, era um camarada, um atacadista. O comércio dele tem um comércio muito bom. A casa dele, quer ver só? Era ali onde é a mercearia Amazônia. Sei. Ali era dele. Era dele. Aquela esquina virando ali para Felipe Sampaio, virando assim, Sei. ele tinha um bocado de casa. E virando também a Mato Grosso, ele tinha casa. E seguia a rua Avenida Amazônia, que hoje é Santiago Danta, a da esquina da Mato Grosso, ali era o Correio. Que o Correio, nessa época não tinha prédio próprio não, né? Era da casa dele, era alugado ali, né? E mais adiante era o sindicato, era o negócio de instituto, API. E API. API. E API é um negocinho. Estou surpreso com tantas informações. Então, esse pessoal foram de encontro com o especial. Eles já sabiam que vinha o especial. Eles foram encontrar com o especial. Para você ver que loucura, moço. O que é o especial? Quando o governo brasileiro soube do noticiário que Pirapora estava armado de unhas e dentes, que estava solidário, então o governador mineiro mandou o especial aqui com ordem para quebrar, se tivesse resistência, que era para acabar com qualquer tipo de resistência. Qualquer tipo de resistência. E ao passo que não tinha resistência nenhuma, esse pessoal, nos carros daquelas gondas abertas, de apanhar lenha, o Oswaldo Nascimento, que era dono do trapicho, tinha saco dessa altura assim, lotado de pão e manteiga. Eles tinham o trapiche e era uma fartura imensa. O pão naquele tempo chamava pão cacete, o pão era dessa altura assim, ó. Bengala, né? Pão bengala, né? Aqui. Então, para distribuir para o povo. tudo ensacado, pôs lá na jangada.
e vai, tinha camarada que foi até com espingarda carregada pela boca. Vixe. Agora, o especial vinha com metralhador e fuzil. Não era uma guerra suicida? Certinho, né? Foi de encontro. Quando eles chegaram em Buriti, aqui Buriti das Mulatas, o chefe ficou doido. Gente, o que é isso? Que viu eles com aquelas armas, espingarda, outros revólver, mosquetão e tal. O que é isso? Ah, nós vamos de encontro com o especial. Moça, isso aí vocês vão se ver de bucha de canhão. O especial vem com metralhador, fuzil. Isso aí é suicídio. O especial já está aqui em Vaz da Palma. Ixi, vamos voltar então. Aí eles ficaram apavorados. Lá não tinha chave para fazer manobra. Então ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, comunicar, falar aqui com a gente de Vaz da Palma, que não solta o especial agora não, que pode ter algum cargueiro e não tem manobra aqui para dar tempo. Aí quando falou isso, todo mundo esmureceu, vambora, vambora. Voltaram de ré. Bem de ré. Aí, quando chegou aí do Arão Reis pra cá. Quero que eu não ajo, né? Quando chegou do Arão Reis pra cá, a pressão foi abaixando. Esse cara tão apavorado, que era a Maria Fumaça, era troco de lenha, né? O maquinista falou, não, tem que parar para abastecer, pegar a lenha. Aí ele falou, não dá tempo não, dá um jeitinho. Aqui é descida, nós vamos aqui mesmo, já está perto de Pirapora. Aí ele falou assim, mas a pressão está baixando. Aí Valdote, traz essa sacaria aí, era muito saco. Aí mandava abrir a caldeira e jogava. Começou a jogar pão, pegou aquele fogareiro, né? Manteiga naquele tempo era uma fartura assim, 2 dedos de manteiga. Aí o foguista falou, não, mas isso aí, vocês vão precisar desse saco? Não, pode jogar com saco e tudo. Aí pegou aquele fogareiro lá, aí pode pôr o saco aí, quando a pressão for abaixando, eu vou pondo aqui. Aí pegou aquela pressão, era descida, aí a locomotiva saiu. Café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não. Aí descendo, gritando. Até Vila Lobos, cara. Aí quando chegou aqui, nesse trecho aqui, onde foi o Hospital São Sebastião, aí chamava Costa do Brejo. Aí teve camarada, pediu pro maquinista, para aqui, Antônio Pedro mesmo desceu aí. Isso aqui tudo era mato, só tinha um triozinho do gado. Aí deu uma paradinha, os outros, não, eu vou para casa, vou esconder em casa. Aí Antônio Pedro cortou por aqui, era macambira, carrapato, moço, nesse tempo. E foi esconder lá no Polo Valente, que era o Tota. Ficou lá na moita, para ver como é que ficava a situação. Aí os outros foi tudo para casa. Aí quando eles chegaram, não viu movimento nenhum, a primeira coisa eles pararam, aí nas costas do Brejo, eles localizaram a metralhadora embicada lá para o centro da cidade. Aí desceram, foi lá no Barreiro, ali na ponte Marechal Hermes, ali na descida do Barreiro, embicaram outra metralhadora. Sabe onde eles foram embicar outra metralhadora? Lá ali na Montes Claros, tinha uns buracos de olaria, eles embicaram outra assim, em direção. Fechando a cidade. Fechando a cidade. E aí foi ver a situação. Não pareceu resistência nenhuma. Aí os oficiais falaram assim, disse que esse aqui estava armado de um invento, a gente não está vendo nada, tudo quieto, silêncio. Tinha nego que acho que estava defecando. Deu até caganeira, com licença da palavra, né? Tudo abriu. Aí eles o que fizeram? Hospedados lá no hotel, aí eles foram saindo. Eles não saíam de farda não, apaisando. Esse endereço todo, quando chegava, é aqui que mora seu Antônio Pedro, mas ele não está aqui não. Eles revistavam a casa, não estava mesmo, porque ele estava escondido lá na moita. Aí foi na casa de Barbosinha, prenderam Barbosinha. Pegaram ele aí, ali onde era Baianinho. E levaram lá para o Engenheiro Alfa, que era um vapor que tinha aqui da navegação mineira. Engenheiro Alfa, Raul Soares, Caritão. O vapor ancorado lá no meio do rio. Ficava preso lá. A prisão era a bordo do vapor, lá no meio do rio. Aí vieram, chegaram, pegaram Vicente Jardim, que era engenheiro lá da prefeitura, foi para lá. Depois eles pegaram Décio Diniz,
da fazenda Nova Estância, dos Mascarenhas. Que essa fazenda hoje, acho que é, não sei se é de Alídio, não sei, lá no... Sei. Prenderam ele lá. Aí depois rodaram e prenderam o coletor federal, Raimundo Soares, pai de Vicente Soares. Do senhor Vicente Soares? Pai Vicente Soares era dono daquele armazém onde é Bebecão hoje. Ali era um armazém. que era pai dele. do Juvenal Soares. Juvenal. Justamente. Juvenal Soares. O avô dele. Eles prenderam o Raimundo, que era o pai de Vicente. Então, depois vieram à Rua da Bahia. Pegaram o Juca Burro. O Juca Burro era marido dessa que foi minha professora, Zizinha. Juca Burro. Era dono dessa fazenda aí em Pernambuco. O Juca Burro era dono dessa fazenda em Pernambuco. Essa fazenda em Pernambuco, em 1926, ela era toda iluminada. Tinha um locomóvel lá, tinha um açude, que era uma beleza, né? Era dele. Então, prenderam ele. Aí depois rodaram, prenderam Arnaldo Gonzaga. Arnaldo Gonzaga é tio de Adélio Brasil, conhece? Demais. Adélio Brasil foi. Adélio Brasil, eu lembro quando ele estudava aí no Fernão Dias. Prenderam Arnaldo Gonzaga. De Arnaldo Gonzaga, eles vieram para a Avenida Amazônia. Aí eles pegaram um bocado. Pegaram Raimundo Nascimento, Oswaldo Nascimento, Júlio Nascimento, Alves Nascimento, tudo foi. Aí depois vieram para ali perto, sabe ali onde é a farmácia de Geraldo, né? Sei. Pois é, ali era o Baeta. Ali o Baeta, passando a farmácia, aquilo ali foi dele. Passando, o primeiro banco do Brasil foi ali. Foi ali? Foi ali. É ali que eu ia trocar dinheiro quando eu trabalhava para a Companhia Comércio, João Mourão Guimarães. Era ali que eu ia trocar dinheiro. O Banco do Brasil era ali, em 1936, 38, 37, 38, o Banco do Brasil era ali. Depois E a guerra já estava começando a acontecer. Né? A guerra já estava... Aí pegaram o Baeta. Pegaram o Baeta. Depois do Baeta, que veio o outro, pegaram o Zé Tichinho. Zé Tichinho é um jogador que jogava no comercial. É os pequenos que estão no meio dos grandes. Sei. Pegaram ele também. Aí só dois que escapou. Desse pessoal todo, só dois que escapou. Foi Cândido Cara Queimada e Pedro Chitadinho, que foi esse que foi meu mestre, que me ensinou a preparar tinta, né? Era pintor. Esse foi baixar lá na fazenda de Jatobá, esconder lá. Cândido Cara Queimada? Não, o Pedro Chitadinho. E o Cândido Cara Queimada, lá na Navegação Mineira, tem um bequinho assim que descia e tinha uma casinha baixinha que morava a mãe dele. E lá tinha um baixo de um pé de embuzeiro. Embuzeiro ele encopa muito, né? E eles estavam na pesquisa deles, já tinha o nome desse todo, né? Faltavam esses dois. O outro já tinha fugido. E Antônio Pedro foi pego aí, ó, no Tota. O oficial ficou ali na Avenida Amazônia, que hoje é Santiago Dantas, ali passeando para lá e para cá e pesquisando. Deu na hora do almoço, o garoto inexperiente, né? Pegou a marmita e vai levar o almoço. Todo dia ia levar o almoço para Antônio Pedro. E Antônio Pedro procurava como é que está a situação. A mulher falou, a dona do senhor falou para o senhor ficar quietinho, que o trem lá fez. E contava, já foi preso fulano, mas ele ficava apavorado, dormindo lá no mato. Rachar bico, né? Aí o oficial acompanhou o garoto, pegou a Avenida Brasil, porque até ali onde era o Eugênio, era movimentado. Comédia, né? Já dali do Baianim, subindo a Avenida Brasil, era uma casinha aqui e outra ali, mas era mato. Aí ele vai naqueles triozinhos, quando chegou, pegou a Montes Claros, aí nem se fala, já era mato mesmo, só tinha o triozinho do gado. O garoto passava e ele ia acompanhando. O garoto não via, porque o garoto se visse fardado, ele
tinha uma noção, mas pensou que era qualquer um companheiro assim, que não tinha problema nenhum, né? Aí vai acompanhando. Quando o garoto chega lá perto, ele sabia, para saber, pôs um dedinho assim, ó. Dava o sorriso, né? Para manifestar que era ele, já sabia. Antônio Pedro viu que era o garoto que estava chegando. Aí o garoto chegou e o camarada vem escondendo por mato, atrás das moitas e tudo. Aí Antônio Pedro, quando pegou aqui, o moço foi tirando o primeiro bocado, com a fome que só vendo. Aí o garoto falou, como é que está lá? A dona do senhor falou que o senhor tomar cuidado. Só falta o senhor, fulano, e o senhor tomar cuidado, viu? E o oficial está escutando tudo, né? Falou, é esse mesmo. Aí quando ele foi metendo o primeiro bocado, o camarada chegou nas costas deles. É o senhor que é Antônio Pedro? Sou eu mesmo, por quê? Está preso. Sou oficial. Não. Me acompanha. Me acompanha. Não, mas eu vou esperar o senhor. Ele perdeu até o apetite. Não, eu não posso acabar de alimentar. Ele falou, não tem fome mais, não tem. Perde o apetite. Perdeu o apetite. Aí levou. Mas, moço, você está rindo? O pior foi o cães do cara queimada. O cães do cara queimada andava escondido também. Mas aí ele deu uma folgazinha de manhã, bem cedinho, ele foi na casa. Eu já tinha informado que todo dia de manhã ele ia na casa da mãe. Aí já estava, era a polícia mesmo fardada, que no tempo a polícia usava aquelas polanas, aqueles cap, era uma farda até feia, amarela, né? Aí, quando a mãe saiu, ele está tomando um cafezinho, que a mãe saiu assim na porta, amarelou tudo, aí vinha aquele bando de soldado, tenente, sargente, na direção da casa dele, na esquina. Aí ela entrou, meu filho, veio um bando de soldado, mãe, eu vou esconder lá naquele pé de buzeiro, não, eu vou esconder debaixo da cama, eles entram e te pegam, fica aqui. Aí a mãe o que fez? Você vê que é uma mãe. Eu conheci ela, era uma mulher alta, e naquele tempo, aquelas mulheres de idade usavam aquele vestido rodado, né? Dando aqui, ó, no calcanhar. Para fazer um vestido daquele era mais de 5 metros. Ele entrou debaixo da roupa dela? Aí, ele o que fez? Eu posso levantar? Pode. Aí ela falou assim, fica aqui. Ela abriu as pernas assim, você vê o que é uma mãe. Aí ele ficou de coque e ela jogou aquela roupa ali por cima dele e ficou na porta. Assim, ó, com as pernas abertas. E tremendo, como se estava com aquela febre de impaludismo, né? A febre. É. Aí, quando o tenente chegou, é aqui que mora seu cão queimada? Aí ele, seu tenente, não mata ele não, nós não estamos matando ninguém não. Não preocupa nada não, tia. Vó, não precisa preocupar não. Aí, cadê ele? Aí ele teve aqui, tomou um cafezinho, mas ele saiu. Aí o tenente, dá uma busca aí. Entraram na casa, olharam debaixo da cama, a véia era ativa. Foi lá debaixo da cama, não tinha ninguém. Aí rodaram, aí o sargento falou, quem tá lá, ó, dá uma busca lá. Tinha um tamborzão assim, o soldado chegou, meteu o pé naquele tambor para ver se estava dentro daquele tambor, não estava. Olhou no embuzeiro, aí pro lado lá da olaria de Manezinho Ferreira, era aquele mangue, não sei se vocês conhecem o que é mangue. Sei. Tava aquele matão assim de mangue. Aí o sargento olhou, sargento, é capaz do cabra ter escondido lá naquele mangue. Aí gritou pro soldado, vamos dar uma busca. E a véia tá aí tremendo, seu filho, não mata meu filho. Não preocupa não, vó, não preocupa não. E ele tá aí debaixo, né? Aí saiu o tenente, e bateram, saí de lá dali, perto daquele anteposto, cortaram aquela lagoa toda, veio baixar aí no Cândido Foz, que o Cândido Foz era aí no finzinho da Piauí com Montes Claros, a olaria dele, eles vieram sair aí. E nesse intervalo o cabo, ó, saiu debaixo da saia da véia e desceu lá pro lado da Santa Igácio, pediu um canoeiro, atravessou ele lá pro lado do rio e cascou fora. Fugiu assim. O senhor falou, só mudando de assunto um pouquinho, o senhor falou da Centergás. Me conta um pouco da Centergás. A Centergás foi na gestão
do general Dutra, do presidente Dutra. E de quem que era essa Entergás? Ah, O isso que que aí, fazia? essa aí era um negócio do Caroá, um negócio assim. Era Caroá que eles faziam, era um tecido que tinha naquela época, né? Caroá, mas aquilo ali não foi avante não, mesmo. E a gasolina que eles faziam lá? Aquilo ali não foi avante não. O período da guerra, que aquilo aí foi quase tudo naquele período. No período da guerra, que terminou em 45, antes do período da guerra, ultimamente fui agenciador daqui de Pirapora, nem só Pirapora, como de outro setor, eu pegava qualquer região. Eu tinha o memorando da Central do Brasil. No memorão tinha o emblema Getúlio Vargas, presidente da República. Só tinha garantia quem tinha um memorando. O camarada que chegasse em um município, qualquer um prefeito brecava se não tivesse aquele memorando da Central. Então eu tinha o memorando da Central. Então eu agenciava, pegava a pessoa aqui, esses nordestinos que vinham, às vezes para ir para São Paulo, já vinha esgotado com dinheirinho, pagava passagem aí em vapor e pensão. Quando chegava aqui, o dono da pensão falava, tem um agenciador aí, tem um serviço aí. Eles ficavam na pensão, eu pagava as despesas, levava esse pessoal lá para o prolongamento. Ali, Janaúba, você conhece Janaúba? Conheço. Janaúba, em 1942, você podia contar as casas que tinha ali em Janaúba. E Janaúba hoje, a população é mais do que de Pirapora, não é verdade? Não tem bem certeza. Não, pode olhar lá Mais, né? pode olhar o que eu estou falando aí. É mais do que. Em 1942, o povo era tão ignorante, os fazendeiros daquela região. Quando eu cheguei com o pessoal lá, que eu ia para Pai Pedro, que fica entre Janaúba e Monte Azul. Ia levar o pessoal lá para Pai Pedro. E sempre levar também lá para Monte Azul, acampamento lá em Monte Azul. Que é ao lado assim, mas essa aí a estrada não passou não, ficou ali Porteirinha e Mato Verde, fica de um lado. Já Monte Azul, Espinosa já é para frente, né? Então, eu chegando lá em Janaúba, o pelotão do Exército estava em Montes Claros. Getúlio Vargas mandou o pelotão, porque os fazendeiros brecou, falou que a estrada não passava. É loucura você brigar contra o presidente da República, moço. E uma coisa que servia para o progresso deles, valorizando as coisas que eles tinham ali. Porque naquele tempo era a maior dificuldade dos transportes, né? Então a estrada de ferro trouxe um progresso para Janaúba, trouxe progresso para Capitão Enéas. Ali Enéas, eu agenciei para o Capitão Enéas, atualmente ele foi até prefeito. Um tempo desse eu tinha até uma carta dele aí. Ele foi prefeito de Montes Claros, Enéas Mineiro. Uhum. E lá naquele tempo chamava-se Sapé. O senhor não tem esse documento guardado? Hein? O senhor não tem essa carta guardada mais? Eu não sei, só olhando. Depois a gente pode ver isso, né? Então o Capitão Enéas, Quantas horas? o Capitão o Janaúba, cresceu demais. Então quando eu cheguei em Janaúba, já tinha passado um caminhoneiro, né? O caminhão passou e deu a dica para eles. Moço, também o caminhoneiro não estava sabendo, mas eu estava por dentro do negócio. Eles estavam brecando, disse que ia enfrentar, que eles fez lá o picadeiro, que não passava de jeito nenhum. Então quando o Getúlio mandou o engenheiro para indenizar lá o setor onde passava, né? Eles não aceitaram de jeito nenhum. Aí Getúlio Vargas disse, não, então não vai ter indenização não. Eles querem briga, né? Mandou pelotão do Exército. Mas quando eu cheguei, ele falou assim, aquele que vem ali, ó. Aí naquele tempo aqueles fazendeiros, aqueles chapéuzão, né? Naquelas copas. Aí ele falou assim, aquele lá é agenciador do Enéas, ele deve saber. Aí veio de encontro, me procurou, falou,
você sabe me dizer se Montes Claros disse que tinha um pelotão? Eu falei, tem, e quando eu saí de lá, ele já estava quase saindo. Ui! O pessoal se mandaram. Eu não te falei, compadre. Vamos cascar fora. Correram tudo. Só ficou os pequenos empresários. Os pequenos não eram de nada, né? Era só os grandes. Quando o exército chegou lá, não tinha ninguém para briga, não tinha nada, a estrada passou. E eles perderam também o trecho. O governo não pagou nada. Seu Gino, vamos dar uma pausa e gravar outro dia? Vamos, Vamos? vamos. Melhor, Hã? melhor que tem. É. Aí você Mas não, olha. vê bem que nós paramos, né? Não, tá amarrado ali, tá gravado. Tá, gravou, Deixa eu tá falar com